Geralmente, quando a gente imagina uma máquina, a gente pensa logo em engrenagens lógicas, né? Uhum. Coisas previsíveis. Exato. Uma peça empurra a outra, um botão acende uma luz e pronto. É um sistema de causa e efeito que faz total sentido ali, visualmente. Mas quando a gente olha para a lei de drogas no Brasil, a nossa famosa Lei 11.343, essa máquina parece ter vida própria. Com certeza. Ela não é só a tinta no papel. Pois é, não é só teoria. Ela é o motor principal que movimenta, grande parte do sistema carcerário brasileiro hoje. E é exatamente para desmontar essa máquina super complexa que o Café Vade-Mecum está no ar. Isso aí. E, antes da gente mergulhar de cabeça, um aviso ótimo para nossa audiência. O Café Vade-Mecum está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e, olha só, agora também no YouTube. Sensacional! Mais um canal para quem nos acompanha. Exatamente. Onde quer que a nossa audiência prefira escutar ou assistir, a gente está lá. E a nossa exploração de hoje não é sobre ficar lendo artigos de lei em voz alta, tá? O objetivo aqui é desbravar como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estão, de fato, interpretando essas normas na vida real. Porque a teoria por si só não resolve problema, né? Seja para quem está enfrentando um caso concreto ou para quem está ali suando a camisa numa prova de concurso de alta complexidade. Nem me fale. Por ser esse motor do sistema carcerário, a lei de drogas gera uma jurisprudência quase que industrial. E onde existe esse volume absurdo de decisões, surgem as exceções, as viradas de jurisprudência e aquelas famosas pegadinhas de prova. As temidas pegadinhas. Exato. Porque a letra da lei, muitas vezes, aponta para o norte, mas a interpretação dos tribunais superiores acaba apontando para o nordeste. É nessa área de sombra, nesse descompasso, que a nossa análise precisa focar hoje. Perfeito. E para entender o fim da linha dessa engrenagem toda, o traficante, o grande esquema logístico, a gente precisa primeiro olhar para o combustível disso tudo, né? O consumidor. Usuário. Isso. O artigo 28 da lei, que trata do porte para consumo pessoal, cara, isso sempre gera muita confusão, porque a impressão que passa quando a gente lê as notícias ou vê o debate público é que portar droga para uso próprio parou de ser crime. Como a gente traduz isso porque realmente está valendo hoje nos tribunais? A confusão é super natural, viu? Porque a lei 11.343 trouxe uma mudança de paradigma enorme se a gente comparar com a legislação anterior. O que aconteceu na prática foi que o legislador retirou a pena de privação de liberdade do usuário. Tá, então não tem mais cadeia. Nenhuma. Não há mais previsão de prisão para o artigo 28. O sistema agora prevê advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa. Entendi. E com prazos muito rígidos, sabe? No máximo 5 meses ou até 10 meses, se houver reincidência específica ali. O foco tentou sair um pouco daquela coisa da segurança pública pura e dura e ir mais para a área da saúde pública. Mas espera aí, se a lei tira a cadeia da jogada e o sujeito só presta serviço ou toma uma advertência, a dúvida que fica para quem estuda é: isso continua sendo crime? Porque, na prática, soa quase como, uma infração de trânsito grave que caiu de paraquedas no Código Penal. É tipo um crime sem jaula. O Supremo enxerga dessa forma. Olha, o termo crime sem jaula ilustra super bem o cenário, de verdade. Mas, juridicamente, o STF precisou pacificar a natureza dessa conduta. No julgamento do recurso extraordinário 430.005, a Corte firmou o entendimento de que houve uma despenalização. Despenalização. Isso. E aqui entra um cuidado gigante com os prefixos para quem nos ouve com o caderno na mão. A conduta não deixou de ser crime, tá? Não foi descriminalizado, então. Exatamente, não houve descriminalização. O Supremo explicou que a própria Constituição permite a aplicação de sanções alternativas à prisão. Portanto, o porte para uso continua no catálogo de crimes no Brasil, ele apenas não é punível com encarceramento. Certo, e entendi a diferença técnica, continua sendo crime, mas a punição é outra. Só que isso levanta um problema prático imenso para quem vai fazer prova ou atuar na defesa. Com certeza. Imagina a situação. Se uma pessoa for condenada a prestar serviços comunitários por porte de maconha, por exemplo.
Aí digamos que daqui a 2 anos ela cometa um furto. A ficha dela tá suja. Ela vai ser considerada reincidente por causa daquele artigo 28 lá de trás? Aí que tá. E essa é a construção jurisprudencial que costuma derrubar muitos candidatos bons. O STJ precisou resolver essa equação e decidiu que não. Não? Não. Condenação anterior pelo artigo 28 não gera reincidência. Nossa, olha só. É um julgado importantíssimo, o informativo 636 do STJ. O tribunal usou o princípio da proporcionalidade para chegar nessa conclusão. Como foi esse raciocínio? O raciocínio é brilhante, na verdade. Nosso sistema penal diz que uma condenação por contravenção penal, que é algo bem leve, mas que ainda prevê prisão simples, não gera reincidência para um crime posterior. Ah, entendi. Então, o STJ concluiu que seria completamente desproporcional que o artigo 28, que sequer prevê qualquer tipo de prisão, gerasse esse efeito tão gravoso, tão pesado na ficha do indivíduo de torná-lo reincidente. Faz muito sentido. É a proporcionalidade operando ali para evitar um absurdo lógico, né? Perfeito. E tem outro detalhe processual sobre o usuário que eu fico curioso. Como é uma infração de menor potencial ofensivo, a gente sabe que não tem aquele flagrante tradicional com xadrez. Tem o termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO. O TCO, exato. Mas a ideia inicial da lei não era justamente tirar o usuário daquele ambiente pesado da delegacia? Quem assina esse documento na prática hoje? O objetivo era exatamente esse, reduzir o estigma e não misturar o usuário com suspeitos de crimes graves ali na porta da delegacia. O STF validou essa dinâmica na ADI 3.807. Tá. E nessa ADI, eles estabeleceram que a primazia, a preferência para lavrar o TCO do usuário é do juiz. A polícia aborda na rua e encaminha direto para o juizado especial. Direto para o juiz. Na teoria, sim, mas obviamente a realidade estrutural do Brasil impõe limites. A gente sabe que nem toda cidade tem juiz de plantão de madrugada. Pois é, no interior isso é quase impossível. Exatamente. Então, na ausência do juiz, o STF disse que o delegado de polícia assume essa função subsidiariamente. Ele lavra o TCO e já requisita os exames toxicológicos ali mesmo. Interessante. Então a gente tem essa estrutura mais voltada para a saúde e para a descriminalização, quando o assunto é o consumo. Mas aí a pessoa cruza a linha e entra no artigo 33, o tráfico de drogas. E aí o cenário inverte completamente, né? De cabeça para baixo, o peso do Estado cai com tudo. E lendo o caput do artigo 33, a primeira coisa que assusta é a quantidade de verbos. Não é só vender drogas. Tem importar, exportar, guardar, ter em depósito. São o quê? 18 verbos? 18 verbos. É o que a gente chama no direito de tipo misto alternativo. Tá, mas aí me vem uma dúvida prática. Se a polícia pega um sujeito que importou a droga, guardou num galpão e depois foi lá e vendeu essa mesma carga. Ele praticou 3 verbos. Ele toma 3 condenações e a pena é multiplicada por 3? Não. Ele responde por um crime só. O legislador colocou esses 18 verbos justamente para fechar o cerco em toda a cadeia produtiva e logística do narcotráfico, sabe? Para não ter brecha. Mas se a gente pratica mais de um verbo no mesmo contexto fático, com a mesma partida de drogas, a jurisprudência aplica o princípio da alternatividade. Ele comete um único crime de tráfico. Ah, então a ação é vista como um bloco só. Isso. A progressão da conduta, tipo, primeiro ele guarda, depois ele transporta, depois ele vende, faz parte do mesmo ciclo daquela droga. Entendi. A rede é gigantesca. Abrange praticamente qualquer interação com a substância. Mas isso me faz pensar em quem opera contra essa rede nas ruas. A polícia. Porque a letra da lei dá a ferramenta lá com os 18 verbos. Mas quem pode usar? Aí entramos num terreno espinhoso. Pois é. A gente vê com muita frequência as guardas municipais fazendo patrulhamento, parando suspeitos na rua, revistando. Até que ponto a guarda municipal pode atuar contra o tráfico, considerando que a missão constitucional deles é, em tese, proteger o patrimônio da cidade? Esse é, sem exagero, um dos temas mais quentes nos tribunais hoje. Justamente porque mexe na validade de milhares, talvez dezenas de milhares, de prisões em flagrante pelo país.
O STJ traçou uma linha muito dura recentemente no RESP 197719. O que eles decidiram? A regra atual, firmada pelo STJ, é que as guardas municipais não têm competência para patrulhar de forma ostensiva pontos de tráfico e nem para realizar a busca pessoal, a famosa geral, baseada em denúncias anônimas de que alguém está vendendo drogas. Uau! Então, eles não podem fazer esse trabalho investigativo? Não. O papel constitucional da guarda é proteger bens, serviços e instalações do município. Ponto. Espera aí, então, vamos criar um cenário. Se um guarda municipal estiver passando na praça da cidade e ver uma venda de drogas acontecendo bem na frente dele, ele tem que virar as costas, fingir que não viu e ir embora. De forma alguma, o Código de Processo Penal é bem claro. Qualquer pessoa do povo pode prender quem esteja em flagrante delito. Eu posso, você pode, o guarda municipal também pode. Ah, ufa! A nuance que o STJ estabeleceu é sobre a atividade investigativa e o patrulhamento focado. O guarda não pode receber uma denúncia anônima de tráfico lá na outra esquina, ligar a sirene, ir lá averiguar, abordar todo mundo e revistar. Isso é função da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Entendi a linha de corte. A busca pessoal feita por guardas só é válida se houver uma relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal naquele exato momento. A distinção está entre o flagrante visual imediato e a atividade de polícia investigativa de ir caçar o crime. Isso muda completamente a análise de um caso penal, numa prova ou num júri. Muda o jogo todo. Anula a prova se for feito errado. E já que entramos no que configura o crime e nessas abordagens, me tira uma dúvida sobre a droga em si. E se a substância não estiver pronta para o consumo? O tráfico também pune quem importa a semente de maconha, por exemplo? Porque a semente em si não dá barato, certo? Exatamente. A semente não possui o princípio ativo, que é o THC. E aí o STJ consolidou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que a importação de pequena quantidade de sementes de maconha é um fato atípico. Fato atípico. Não é crime nenhum. Nenhum. Não se enquadra no crime de tráfico de drogas, obviamente, e o tribunal também disse que não se enquadra no crime de contrabando, justamente porque a semente, isoladamente, não é considerada droga pela portaria da Anvisa. E isso acaba esbarrando numa outra discussão que cresceu muito ultimamente, que é o uso medicinal, né? O judiciário tem sido mais flexível com o plantio quando o fim é estritamente a saúde do paciente. Tem havido uma evolução bem significativa nessa área. O STJ já tem concedido salvo-condutos, que são basicamente habeas corpus preventivos, para permitir que pacientes cultivem a cannabis em casa sem serem presos. Olha que avanço. Sim, mas olha, com amarras muito rígidas. É exclusivamente para extração de óleo medicinal, precisa ter prescrição médica detalhada e geralmente um laudo provando que outros tratamentos convencionais não funcionaram. Não é oba-oba, então. Longe disso. Não é uma liberação geral do cultivo caseiro. É uma autorização judicial sanitária totalmente excepcional. Perfeito. Voltando um pouco para as ruas e para a ação policial pesada contra o tráfico. Existe uma tática que parece muito coisa de filme de Hollywood, mas que eu sei que gera muita dor de cabeça processual. O policial disfarçado. Ah, o flagrante provocado. Isso. Imagina a cena. O agente à paisana chega na boca de fumo, pede para comprar, sei lá, R$50 de droga, e quando o traficante entrega o pacote, ele dá a voz de prisão. Isso não esbarra naquela súmula 145 do Supremo? Aquela que diz que não há crime quando a preparação por parte da polícia torna impossível a sua consumação? O famoso flagrante preparado? É a tese número 1 da defesa nesses casos. A súmula 145 é realmente o grande escudo contra o induzimento policial. A lógica é, se o policial cria a situação e a pessoa só comete o crime porque foi instigada por ele, o flagrante é nulo. É crime impossível. Mas, no tráfico de drogas, a dinâmica processual é diferente. E a culpa é justamente daqueles 18 verbos que a gente mencionou antes. Como assim? A jurisprudência afasta essa tese de crime impossível se ficar demonstrado que já existia uma conduta criminal pré-existente. Conduta pré-existente. O crime já estava acontecendo antes da venda.
Exatamente. Pensa bem, se o policial disfarçado pede a droga e o sujeito vai lá no fundo do quintal buscar, ou simplesmente tira do bolso para vender, aquele sujeito já estava praticando o verbo guardar, ou ter em depósito, ou trazer consigo. Ah, claro. E esses verbos não dependem da venda. Exato. E mais do que isso, eles são classificados como crimes permanentes. A consumação deles se prolonga no tempo, minuto a minuto. Então o indivíduo já estava em flagrante delito antes mesmo do policial disfarçado pisar naquela rua. Que sacada jurídica. Pois é. A prisão é validada não pela venda que foi instigada, mas pela posse ilegal da droga que já existia e perdurava. Impressionante. Essa engenharia jurídica dos verbos permanentes é a chave para sustentar essas operações de inteligência. Mas me diz uma coisa, quando esse indivíduo finalmente chega lá diante do juiz, na hora da sentença, o contexto de quem ele é precisa pesar na balança, não? Com certeza. A culpabilidade exige isso. Porque a lei trata da mesma forma o chefão do cartel que movimenta toneladas e o jovem que foi pego vendendo um pino pela primeira vez na vida. Aí o legislador tentou criar um filtro, uma válvula de escape para essas situações, com o parágrafo 4º do artigo 33. É o que o jargão forense apelidou de tráfico privilegiado. O famoso privilegiado. E o que ele faz? É uma causa de diminuição de pena no finalzinho da dosimetria. Pode cortar a condenação em até 2/3, o que é uma redução brutal. Pode tirar o cara do regime fechado e jogar por aberto, mas as regras são cumulativas e a defesa precisa suar muito para provar todas elas. Quais são os requisitos? O réu tem que ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Tá, e sobre esse requisito aí de não se dedicar a atividades criminosas, me veio uma dúvida cruel que cai direto em prova. Pode falar. Se o sujeito é primário hoje, adulto com 18 anos recém-feitos, mas ele tem um passado super pesado na vara da infância. Digamos que ele foi apreendido umas 10 vezes por tráfico quando tinha 16, 17 anos. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que menor não comete crime, comete ato infracional. Certo. O juiz criminal pode olhar para essa ficha da adolescência e usar isso para negar o privilégio agora que o garoto tem 18 anos. Excelente pergunta, e essa é uma das teses mais refinadas que as bancas têm cobrado atualmente. O STJ, através dos embargos de divergência 1916, 596, pacificou o entendimento de que sim, o passado infracional pode barrar o privilégio. Sério? Mas e a regra de que menor não comete crime? A lógica do tribunal é cirúrgica aqui. Eles não estão dizendo que o ato infracional virou crime, nem que gerou maus antecedentes técnicos. A lógica é que um histórico robusto e recente na vara da infância demonstra, de forma cristalina, o preenchimento daquele requisito negativo. Demonstra que o indivíduo se dedica a atividades criminosas. Ah, entendi. É a prova do estilo de vida dele. Exatamente. Se o rapaz gerenciava um ponto de drogas aos 17 anos e é preso com 18 e um mês, convenhamos, ele não é um traficante de primeira viagem que caiu de paraquedas ali. Faz todo sentido fático. Mas tem um limite. O juiz não pode usar isso no automático, tá? Exige-se uma fundamentação muito sólida que mostre a gravidade e a proximidade temporal desses atos. Tem que ser algo recente e grave. Entendi. E se não for condenação da infância? E se for só um inquérito policial aberto contra o cara? Ah, e muda tudo. O STJ e o STF proíbem terminantemente usar inquéritos policiais ou ações penais em andamento onde não há condenação definitiva para negar o privilégio. Fazer isso violaria frontalmente o princípio da presunção de inocência. Olha aí a pegadinha de prova. Atos infracionais graves podem negar, mas inquérito em andamento não pode. Perfeito. Essa distinção fina muda completamente o tempo que a pessoa vai passar no sistema prisional. Aliás, falando em sistema prisional, tem a questão do crime hediondo. Todo mundo que estuda para a área jurídica sabe que o tráfico normal é equiparado a hediondo. E o tráfico privilegiado, essa versão reduzida, ele carrega esse mesmo carimbo pesado para execução da pena. Não mais. Esse foi um dos maiores embates históricos no STF.
E no julgamento do habeas corpus 118.533, o Supremo finalmente concluiu que o tráfico privilegiado não tem natureza hedionda. Acabou a hediondez para o privilégio, então. Acabou. A Corte entendeu que seria totalmente desproporcional aplicar o rigor extremo dos crimes hediondos, tipo prazos muito mais longos para progressão de regime, restrição de livramento condicional, a quem o próprio legislador reconheceu ser um criminoso ocasional de menor periculosidade. E um detalhe que eu sempre vejo nas notícias policiais: a figura da mula. Aquela pessoa que é contratada só para engolir as cápsulas ou levar a mala no aeroporto, sabe? Ela tem direito ao privilégio? Tem sim. O STF já decidiu que atuar como mula, de forma isolada, num único evento, não significa automaticamente que a pessoa integra a organização criminosa. Se ela preencher os outros requisitos, ela pode e deve receber a redução de pena. Excelente esclarecimento. Bom, saindo do pequeno traficante e da mula, vamos olhar para cima. Para quem movimenta a estrutura financeira, o investidor. O chamado capitalista do crime. Isso. A lei tem uma regra específica para quem financia o crime, lá no artigo 36. O que me intriga aqui, lendo a lei, é como o direito penal brasileiro isola esse sujeito. O crime de financiamento do tráfico é fascinante porque ele quebra a regra geral do nosso direito penal. A regra geral no Brasil é a teoria monista, ou seja, todo mundo que colabora para um crime responde pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Todo mundo no mesmo barco. Isso. Mas na lei de drogas, o legislador criou uma exceção pluralista. Quem põe a mão na droga, guarda, transporta e vende, responde pelo artigo 33. Agora, quem atua apenas como financiador, o cara que injeta o dinheiro pesado, mas não toca nem grama de entorpecente, responde por um crime autônomo, o artigo 36. E as penas, vou te dizer, são altíssimas. É como se o investidor tivesse um CNPJ criminal próprio, né? Totalmente separado do operador da rua. Exatamente. Próprio dinheiro, o autofinanciamento. Se eu, hipoteticamente, compro a carga com minhas próprias economias lá do banco, para eu mesmo vender, eu respondo pelo 33 e pelo 36 ao mesmo tempo? Essa foi uma tese que o Ministério Público tentou emplacar por um tempo, mas o STJ fechou essa porta para evitar o bis in idem. A dupla punição pelo mesmo fato? Exato. O tribunal entende que o verbo financiar, no artigo 36, exige logicamente que você financie a atividade criminal de um terceiro. Se você banca o seu próprio esquema, você é um autofinanciador. E o que acontece com um autofinanciador? Nesse cenário, o artigo 36 desaparece. Você responde apenas pelo crime de tráfico comum do artigo 33, mas o juiz aplica uma causa de aumento de pena específica que está lá no artigo 40, inciso 7 da lei. Genial! Toda essa teoria do crime é incrível. Mas, na prática, né? No campo de batalha ali na audiência, as regras processuais importam tanto quanto a conduta. Sem dúvida. É onde os processos caem. Pois é, a lei de drogas tem um rito próprio. Como funciona a ordem de interrogatório do réu? Porque, se não me engano, a lei especial manda o juiz ouvir o réu logo no comecinho da audiência. Sim, a Lei 11.343 diz textualmente que o interrogatório é o primeiro ato da instrução. E ainda é assim? Não mais. O STF interveio nisso com força. Com base na reforma do Código de Processo Penal e nos princípios constitucionais, o Supremo decidiu que o interrogatório do réu deve ser sempre o último ato da audiência de instrução e julgamento, independentemente do que diz a Lei de Drogas. Claro. Como é que a defesa vai ser ampla se o réu tem que se explicar antes mesmo de ouvir o que as testemunhas de acusação vão dizer contra ele? Faz total sentido derrubar essa regra da lei especial. É a consagração do contraditório pleno. Ele precisa ouvir todas as provas primeiro, para só então dar a sua versão. E falando em provas, a prova do crime, a droga em si, a gente vê a polícia prendendo toneladas de pó branco na TV. Como a justiça tem certeza de que aquilo não é farinha de trigo ou amido ou giz? O juiz pode condenar o cara só com a palavra do policial dizendo "confia em mim, isso é cocaína"? Jamais. A materialidade do delito é o calcanhar de Aquiles de muitas acusações mal feitas.
O processo penal exige certeza científica. E na lei de drogas, isso funciona em 2 estágios. Como são esses estágios? Para a prisão em flagrante lá na rua e para o Ministério Público poder iniciar o processo oferecendo a denúncia, a lei se contenta com o chamado laudo de constatação provisório. Que é mais simples. Bem mais simples. É um teste químico rápido, colorimétrico, que muitas vezes é feito pelo próprio policial treinado lá na delegacia ou pelo escrivão. A substância fica azul e pronto, o laudo provisório está feito. Tá, mas isso basta para prender? Para a prisão em flagrante e início da ação penal, basta. Mas, para o juiz proferir uma sentença condenatória lá no final do processo, a regra muda. Exige-se a juntada do laudo toxicológico definitivo, Que é feito onde? elaborado por um perito oficial, com maquinário laboratorial preciso, atestando inequivocamente que a substância é entorpecente. Sem esse laudo definitivo nos autos, a regra geral é absolver por falta de prova da materialidade. O STJ é implacável com isso. Nossa, mas as exceções a isso devem ser mínimas, imagino. São quase inexistentes. O STJ só permite condenar com base no provisório se e somente se ele tiver a densidade e a certeza científica de um definitivo. Por exemplo, se por um acaso o laudo provisório já tivesse sido feito por um perito criminal oficial do Estado utilizando métodos complexos. Fora essa raridade, a exigência do laudo definitivo é absoluta para a condenação. Bom, nós cobrimos a anatomia inteira dessa máquina hoje. Desde o consumo lá na ponta, as ações policiais até o financiamento e as regras de julgamento final. Foi um verdadeiro raio-x da 11.343. Foi mesmo. Então, para quem está nos ouvindo agora revisando essa matéria no ônibus, ou a caminho de uma prova do Ministério Público, magistratura ou carreiras policiais, onde as bancas examinadoras armam as armadilhas usando esses entendimentos. Como a gente resume esse mapa da mina? Vamos ao checklist de ouro para nossa audiência, então. O examinador de concurso sempre vai buscar a confusão entre o texto frio da lei e a interpretação do tribunal. Anotem 4 pontos principais. Manda bala. Primeiro, a grande armadilha do artigo 28. Eles vão contar uma historinha na prova de alguém que foi pego com maconha para uso e depois cometeu um furto ou roubo, e perguntar se ele é reincidente. A resposta é não. Lembrem do informativo 636 do STJ. E não caiam na pegadinha da descriminalização. O STF disse que houve despenalização. Perfeito. Ponto 2. Ponto 2 é sobre competência, que despenca em provas policiais. A questão vai tentar te convencer que uma denúncia anônima justifica a abordagem ostensiva da Guarda Municipal contra um traficante. Lembrem-se que o STJ diz não. A busca pessoal por guardas exige ligação com a proteção do patrimônio municipal. Excelente. Terceiro ponto. Tráfico privilegiado, o parágrafo 4º. A pegadinha clássica é afirmar que ele é crime hediondo. Não é. O STF afastou a hediondez. E sobre os requisitos, lembrem que atos infracionais graves e recentes podem afastar o benefício, mas inquéritos em andamento, nunca. E para fechar, processo penal? O 4º ponto é a materialidade e o rito processual. A banca vai tentar validar sentenças condenatórias usando apenas o laudo provisório, sem exceção técnica. É nulo. E também vão jogar um interrogatório para o início da audiência com base na lei especial. O STF já mandou que o interrogatório é o último ato para garantir a ampla defesa. Uma visão cirúrgica e estratégica para garantir essa pontuação. É exatamente por isso que não basta ler o vade-mecum seco, a gente tem que entender como ele pulsa nos tribunais no dia a dia. Com certeza. E para fechar o nosso debate hoje com chave de ouro, eu deixo quem nos ouve com uma provocação um pouco mais profunda. Nós falamos no comecinho que a Lei de Drogas é o motor do sistema de abordagens policiais. E o Supremo Tribunal Federal segue discutindo no recurso extraordinário 635-659 a descriminalização, agora sim, descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Um julgamento histórico que está em andamento. Exato. Se o Supremo finalmente cruzar essa linha e decidir que portar ali alguns gramas não é crime nenhum, o que acontece com a máquina policial nas ruas?
Nós sabemos que a imensa maioria das investigações e das buscas pessoais nasce justamente da suspeita de uso, que aí sim acaba revelando um tráfico maior. Se a fundação inteira dessa engrenagem, que é o crime de uso, deixar de existir, a linha entre usuário e traficante vai finalmente ficar nítida para a sociedade. Ou o sistema inteiro do soldado que está ali na rua até o promotor vai precisar ser completamente reescrito. Fica a reflexão para os futuros operadores do direito. Eu diria que é o tipo de mudança tectônica que pode reconfigurar toda a política criminal de um país literalmente da noite para o dia. Sem dúvida nenhuma. E nós seguiremos acompanhando de perto todos os desdobramentos dessas engrenagens. Agradeço imensamente a minha colega pela aula e a todos vocês que acompanharam nossa análise de hoje. Lembrando sempre que o Café Vademecum está disponível para nossa audiência nas plataformas de áudio e no YouTube, com o compromisso de traduzir a complexidade do direito em conhecimento prático para vocês. Até a nossa próxima exploração.